Boa noite, meus irmãos. Cabe a mim terminar esse dia de palestra. Faço isso com muito temor e tremor diante do Senhor, agradecendo a Uriel pelo convite, Uriel e Fernanda por nos receberem de forma tão carinhosa aqui nesses dias. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco a respeito desse tema, treliça e videira, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Para que vai servir todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui nesses dias? Qual que é o objetivo disso? Se isso de alguma forma vai produzir em você algum orgulho ou arrogância teológica, orgulho denominacional, ou agora você falar, agora eu estou pronto para responder aquela treta na internet, talvez você tenha entendido tudo errado que nós viemos fazer aqui. Mas eu quero já te mostrar a conclusão que eu quero chegar diante desse tema que nós vamos tratar. Já te dando um spoiler aqui do final, de que nós vamos chegar à ideia e à conclusão de que tudo isso precisa servir para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, e que isso nos equipe e nos treine, claro, diante de todo esse conhecimento, que ele é extremamente importante para nós, mas para que a gente possa crescer segundo a estatura de Jesus Cristo, e para que a gente possa olhar diante da comissão, diante do mandamento que Ele nos deu: vá e façam discípulos. Isso precisa nos equipar, isso precisa encher o nosso coração, e foi muito bom ter falado depois dessa palestra aqui do Web, porque diante dessa expectativa que nós temos, e diante dessa comissão, o que a gente faz diante disso, diante desse comportamento, diante desse conhecimento, e enquanto Jesus não volta, como é que a gente se porta aqui? E é por isso que eu queria falar com vocês a respeito desse tema treliça e a videira, que é baseado no livro de Colin Marshall e Tony Payne, que tem exatamente o mesmo tema disso, né? O mesmo tema dessa palestra, que é a treliça, a videira e o discipulado para a glória de Deus. E essa é uma parábola, na verdade, é uma história de homens que viveram aí mais de 25 a 30 anos de experiência de igreja, de pastorado de uma igreja, observando algumas coisas diante dessa realidade, e agora eles escrevem esse livro olhando para uma história muito interessante que eu quero narrar aqui para vocês, e eles olham para essa situação e dizem: gente, isso aqui é muito parecido com a igreja, é muito parecido com o que a gente tem vivido nos nossos dias, mas nós precisamos alinhar o nosso foco aqui. Qual o foco da nossa igreja, da nossa instituição? Para que serve isso? E a nossa própria vida, diante daquilo que Cristo nos comissionou a fazer. E eu quero ler só um trecho breve aqui do texto que diz: quando estava sentado na varanda de trás e observava as duas treliças, ocorreu-me mais uma vez o pensamento de que a maioria das igrejas é uma mistura de treliça e videira. A obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Então, só para melhorar a ideia do que ele está falando aqui de treliça e videira, treliça é justamente aquilo que dá a base, dá a forma para a videira, e a videira é exatamente o que ele narrou aqui nesse trecho, que são crentes convertidos pelo poder da palavra do Espírito de Deus, agora inseridos, enxertados no corpo de Cristo, e que agora caminham juntos rumo à maturidade, rumo ao crescimento junto com Jesus Cristo. É ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo, e diante disso, produzir frutos, produzir fruto, produzir novos ramos para essa videira. Mas qual que é o problema que é dito aqui, né? E claro, olhando para, em primeira instância, a videira é Jesus Cristo, no qual todos nós fomos enxertados no corpo dele, agora chamados também a comissão de ter outras pessoas fazendo parte dos eleitos, sendo convocados a fazer parte desse corpo também. Mas qual que é o grande problema que é narrado nessa história da treliça e da videira? É porque muitas vezes nós damos muito mais atenção à treliça, certo? O que é essa treliça de fato? É a questão da gerência, finança, infraestrutura, organização, governo, programas, atividades, levantamento de fundo, comissões. E nós damos muito mais atenção a isso do que simplesmente a videira, que somos nós, pessoas que agora foram chamadas para crescerem em maturidade no Senhor Jesus Cristo.
Entenda que não há problema algum nessa estrutura. Inclusive, quanto maior a igreja, quanto mais cresce a igreja, as instituições, os ministérios, mais complexa e completa essa estrutura fica. E tem gente muito capacitada, gente que tem um valor extremo, um valor muito grande na questão da estrutura de tudo isso. Porém, o que nós estamos falando aqui, essa questão de dar muito maior valor a isso do que a videira, é porque muitas pessoas, e glória a Deus por isso, estão trabalhando para manter essa estrutura, mas poucas pessoas estão trabalhando para que haja maturidade e crescimento do povo de Deus. Qual que é o resultado de tudo isso? Igrejas que estão nessa condição, que dão muito mais atenção à estrutura. Gente, eu vou falar de novo para vocês, porque isso aqui não é uma acusação ou algo contra essas estruturas, tudo isso que acontece na igreja, certo? Mas o problema é quando se dá muito maior atenção a ela do que ao corpo de Cristo. Então, qual que é o resultado de igrejas que vivem assim? É uma videira cansada, são folhas que já não estão tão mais verdes, são flores que já não estão muito mais vistosas, e quando a gente pega tudo isso aqui, é difícil produzir novos ramos numa igreja assim. O que a gente também vê como resultado são pastores e líderes cansados. Isso tem sido muito comum. Por quê? Por que tem sido assim? Porque os líderes têm se envolvido tanto com essas questões e que quase não sobra tempo para fazer aquilo pelo qual eles foram chamados. A qual eles foram chamados? De cuidar de almas, de poder sentar, direcionar, hoje é uma palavra, né, que tem sido falada muito, de mentorear pessoas, de caminhar com pessoas, porque estão tão ocupados com finanças, com planejamento, com reuniões, com comissões, que isso vai pesando o coração de um líder e de um pastor. Mas então é onde nós somos alertados e chamados a repensar ou relembrar a respeito de tudo isso em que a igreja do Senhor Jesus foi chamada. Por que essas coisas acontecem? Muito provavelmente porque as estruturas de ministério estão muito mais relacionadas com o pragmatismo cultural do que com a Bíblia. E tem alguns fatores aqui que eu queria colocar apenas alguns muito brevemente aqui. Por que essas coisas acontecem? Porque geralmente é muito mais fácil a gente cuidar de estrutura do que pessoas. Porque quando a gente tem que cuidar de pessoas, não só o cuidado, mas a questão de chamar pessoas para entenderem o que é o Evangelho, isso envolve a gente abrir a boca e ter que falar a palavra de Deus. Vamos pensar aqui, do tempo que você está aqui, tem muita gente que é da cidade aqui, né? Mas hoje, pensa no dia de hoje, quantas oportunidades você perdeu de falar de Jesus Cristo para o próximo? Para a pessoa que estava do seu lado, talvez o Uber que você veio, o táxi, talvez a pessoa que você caminhou ao lado hoje, você encontrou numa padaria, no supermercado, no shopping, e a gente tem vergonha disso. Isso foi um baque muito grande para mim, quando eu ouvia pastores muito piedosos falando exatamente a respeito disso, que encontrava gente no avião, e eles simplesmente aproveitavam a oportunidade e falavam: eu quero te falar de Jesus Cristo aqui, e essas coisas aconteciam. Olha, eu estava sentado, isso eu vi pessoalmente, um pastor que estava numa conferência lá onde nós morávamos, e nós fomos a um restaurante, e ele simplesmente chamou o garçom e falou: vem cá, eu quero orar por você. Por que eu posso orar por você? Esse cara começou a chorar na frente dele. E olha só, um exemplo que nós passamos ontem de manhã. Pela graça de Deus, fez sol aqui nessa cidade. A gente vem para Recife, né? Cidade de praia, o que acontece? Gente, o pobre não tem um dia de descanso, né? Vem é chuva o tempo inteiro, mas ontem, graciosamente, fez sol e nós estávamos numa praia. E chegou um vendedor de amendoim e ele oferecendo aquilo ali, eu falei: olha, eu vou comprar de você esse amendoim. E o nosso filho estava em pé, em cima de uma cadeira. E ele se ajoelhou e falou: olha, eu vou abaixar aqui enquanto você pega o dinheiro, porque ele não vai cair. E esse homem começou a chorar. Eu falei: moço, o que está acontecendo? Ele falou: porque eu estou vendo seus filhos aqui, eu também tenho filhos, isso aqui mexeu muito comigo. Eu falei: a história não é boa, né? Por detrás disso. Ele falou: não é boa. Eu falei: gente, e agora? Eu sinto muito, né? Mas eu falei: gente, eu vou te contar uma história que pode transformar essa vida sua, sua relação com seus filhos. E eu estou te contando isso, falei: nossa, mas esse cara é o evangelista. Eu falei: não é não, mas é porque eu tive boas pessoas para poder olhar para a vida delas, gente que me discipulou e me ensinou a caminhar dessa forma. Essa é a importância
do discipulado na vida de pessoas, porque você se torna modelo. Um dia, como eu aprendi, e eu quero poder ensinar isso para os meus filhos que estão tocando terror na igreja, que vocês viram, né? Os pequenos que estão tocando terror aí, mas eu quero poder ensinar isso para eles. Então entendo o valor de a gente cuidar muito mais da videira do que da treliça. E esse é o ponto que o pastor quer chegar, e os autores desses livros querem chegar aqui. Mas também, um segundo motivo que isso acontece é porque quando nós cuidamos da estrutura, ela é muito mais visível e palpável quando nós olhamos em questão de relatórios, nós temos que prestar contas, e isso é muito mais fácil de ser visualizado. Porque olha só essa estrutura, olha só essa comissão, olha só esse relatório, quanto foi bem produzido. Mas quando nós cuidamos de pessoas, isso é difícil a gente poder mensurar e ter isso visível. Olha, rapaz, olha só a vida desse homem aqui, de tanta gente que ele, né, trouxe para Cristo e caminhou com ela. E talvez é mais fácil a gente ter que lidar com isso, certo? Eu não estou falando, gente, mais uma vez, não é que é errado nós fazermos essas coisas, cuidarmos de comissões, certo? Nós temos uma igreja que é muito estruturada e, graças a Deus, por isso, muito organizada. Mas nós estamos falando aqui de prioridades da nossa vida. Então, o que fazer diante disso? Primeiro, eu queria que você olhasse para a sua vida diante da história do discipulado. Você como discípulo de Jesus Cristo. É como Bonhoeffer vai falar, né? Sair dessa graça barata para a graça preciosa. É você se tornar de verdade discípulo de Jesus. É fazer aquilo como que o próprio Cristo fala: olha, abre mão de você mesmo. Você vai morrer para você mesmo. Vai tomar minha cruz e me seguir. Esse é o ponto que nós temos aqui a respeito desse discipulado, de ser discípulo de Jesus Cristo. É de ter também essa coragem, nós ouvimos um pouco mais cedo aqui, de ter essa coragem de poder falar desse evangelho. Gente, enquanto nós estamos aqui nessa expectativa, nós não estamos só deslumbrando isso. Falar, Senhor, volta, está breve, eu não sei o tempo. Gente, nós estamos numa corrida. Paulo vai falar sobre isso, nós estamos numa batalha. Você é soldado do Senhor, você faz parte desse exército. E você nessa corrida, como que você se porta então? Porque nós precisamos crescer segundo a imagem de Jesus Cristo, mas nós também precisamos caminhar com outras pessoas, para que elas se pareçam com Jesus Cristo. Então, o fazer discípulos, né, que está escrito em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Tem um artigo muito interessante do Dr. Shum, pastor presbiteriano também, professor lá do Andrew Jumper, que tem o título Ide ou Indo, Igrejas Missionais e o uso do particípio na grande comissão. Porque tem uma discussão aí que fala, não sei se é ide, se é indo, ou enquanto vão, ou estão no caminho, mas a conclusão e o tempo que eu quero chegar aqui, que ele diz é: pregar, fazer discípulos, testemunhar de Cristo são sinônimos nas passagens em que Cristo comissiona sua igreja para o ide. E essa ideia que ele traz do ide, se a gente pudesse parafrasear isso, é: vão rapidamente, vão urgentemente fazer discípulos, porque o nosso Senhor vai voltar. Então, esse comissionamento, muitas vezes a gente se esquece disso, do que nós estamos sentados e aprendendo, e todos nós sempre estamos aprendendo a respeito de Cristo, mas o que nós vamos fazer com isso? E muitas vezes nós envolvemos tanto na estrutura da igreja, não que seja ruim, tá? Eu estou sempre frisando isso aqui para você não sair daqui falando, ele é contra os ministérios, né? Não é isso, meu irmão, não é isso. Mas é porque muitas vezes a gente está tão envolvido nisso, que acha que programação, manter certos dias da semana, talvez isso demonstra a nossa caminhada na fé. Mas não é isso que Cristo nos chamou. É para fazer discípulos. Então entenda esse chamado do Senhor. Por que fazer isso? Eu vou falar muito brevemente isso daqui. É para restauração, adoração. Ontem o pastor Jário falou sobre isso, da adoração. É porque desde o Gênesis, desde o Éden da queda, pós-queda, Deus está chamando o seu povo à adoração. E o povo sempre caindo, né? Sempre na idolatria, levado em cativeiro. Ele retorna esse povo, junta esse povo. Agora Jesus, com esse povo todo espalhado, Jesus agora falou: sou o bom pastor, vem cá que eu vou reunir minhas ovelhas. Jesus vem agora reunir o seu povo. E para que isso? Para que todos nós lá, quando Ele voltar, todos nós vamos dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Chamada à restauração, à adoração.
E você também faz parte disso, desse exército, desse povo comissionado. E como fazer então, para a gente finalizar? Treinamento. Quero pegar uma parte do livro que diz: o objetivo do treinamento não é transmitir uma capacidade, e sim transmitir sã doutrina. Bom treinamento bíblico resulta em vida piedosa, baseada em sã doutrina, que produz maturidade. Então não é só, e não está relacionado simplesmente com a habilidade de poder transmitir isso e ser um bom discipulador, mas tem a ver com você estar convicto daquilo que você crê. Sã doutrina, a sua fé muito bem firmada, e claro, você sendo treinado para poder treinar outros, você sendo equipado para poder equipar outras pessoas rumo a essa maturidade, tá certo? E isso então, concluindo, ser discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Nós estamos fazendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O nosso alvo não é fazer membros de igreja ou membros de nossa instituição simplesmente, mas sim verdadeiros discípulos de Jesus. Ou retornando à parábola que dá título ao livro, essa palestra, nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a realinhar o nosso foco diante do chamado de Jesus para nós.